E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 17/10, 18h23. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, sem enrolação. Vamos aqui ver aqui o pregão de segunda, galera. O que aconteceu, né? É o que a gente tinha falado no sábado, acho que foi no sábado ou domingo, eu não lembro. Foi de uma possível absorção aqui nesse fundo aqui, né? Falando para vocês aqui. Só que a gente não veio testar ele novamente. Ele já abriu com gap de alta e fez essa acumulação aqui. O burro hoje não teve o que fazer, né? Hoje a gente só pagou o stop, galera. Pagou o seu stop. O que eu fiz, galera? Eu vendo toda essa acumulação aqui nessa região, eu vi nessa barra vermelha, eu vi nessa barra vermelha aqui de maior fluxo aqui nessa região, tentando ser rompido e não conseguiu romper. Eu fui vender justamente nessa região, galera. Justamente porque estava passando aqui perto de uma difference e também no gráfico de 5 minutos a gente estava chegando perto desses dois níveis aqui, ó, dois volumes grandes, que não é o nível de POC, mas são volumes grandes nessa região. Então, o que eu fiz? Eu peguei e vendi, galera, nessa região aqui, ó, em cima, aqui, ó, foi exatamente aqui. Porra, já estava olhando aqui uma acumulação, já estava olhando duas barras vermelhas, precificando sobre duas barras vermelhas. Voltando aqui, não dando continuidade, mesmo assim eu fiquei. O stop foi curto, beleza, a gente pegou o stop. E aí, galera, eu fui vender justamente aqui nessa região. E aí saí mais ou menos aqui, ó, tá? Ainda andou um pouquinho mais. Saí só para pagar o stop mesmo. Porque essa região aqui era a região que realmente eu queria vender, né? E realmente eu vendi um pouquinho mais baixo, na verdade, né? Eu vendi um pouquinho mais baixo aqui e acabei só pagando stop e fiquei um pouquinho positivo, bem besteira, né? Então, isso que aconteceu hoje. Então, tipo assim, galera, hoje foi totalmente errado a minha venda, tá totalmente foi errado mesmo. Fiz besteira, mas acontece, né? Pelo menos deu para pagar o stop aí de leve aí. Então, vamos lá. O que tá acontecendo agora, galera? O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. O que acontece? A gente fechou, né, no pregão de sexta-feira, praticamente no limite daquela barra lá do dia 22, se não me engano. E agora o mercado ele tem um suporte aqui, ele já pegou e deu a resposta aqui para cima. A gente fechou lá no 109,93, né? Então toda essa região aqui é uma região de resistência. O que pode estar acontecendo aqui? O que é isso aqui, galera, que eu nunca vi? Nunca tinha olhado essa ferramenta. Não sei nem para que serve isso aqui. Risco de ganho. Interessante que ela poderia muito bem servir para fazer, sabe o quê? Finemate. Vamos lá, galera. Então, eu vou usar ela aqui rapidinho aqui, ó. Então, o que acontece? A gente tem aqui um nível, é um nível interessante aqui, né? Que a gente fez uma lateralização, a gente tentou romper para baixo, voltou, tá testando novamente aqui 50% da barra, praticamente 50% do range de tudo que tá dentro dessa região, né? Então, eu até falei para vocês que seria normal o preço fazer esse tipo de movimento. Se ele fizer esse tipo de movimento aqui, para mim é normal, porque tá tudo dentro do padrão. Então, tá aqui, né? Então, o que acontece? O mercado ele vem aqui, fica brincando nessa região, começou a porcaria aqui. A gente vem aqui, brinca dentro dessa região, tenta romper, o gap já abre lá para cima, deixa todo mundo preso e vem buscar aqui uns 50% praticamente do range aqui, né? Em cima de uma região de suporte. Então aqui o certo é o mercado ele começar a vir para cima aqui e não perder esse nível. Se ele perder esse nível aqui, possivelmente a gente pode vir bater aqui nessa outra região que está lá no 105,49. Seria a parte inferior desse range aqui, tá? Então, praticamente aqui no gráfico diário a gente está dentro de uma região de suporte, tá? Gráfico de M10, galera, o que acontece? A gente tinha esse maior concentração de volume, né? E agora a gente começou a disparar e veio buscar praticamente quase 50% do movimento e caiu. Foi na hora que a gente fez o tradezinho de venda que deu para pagar o stop, beleza? O que acontece agora? Isso aqui já é passado, eu vou pegar agora e eu vou aumentar esse volume para ver aqui onde está a maior concentração. Pronto, então tem maior concentração aqui nessa região. Não vou deixar todos, eu vou deixar apenas os dois últimos pregões, que são esses camaradas aqui. Pronto. E agora o que eu tenho, galera? Eu tenho aqui a maior concentração de volume, né? Então é aqui que eu vou marcar a maior concentração de volume aqui nessa região, beleza? Então aqui eu tenho a maior concentração de volume. Deixa eu ver se pegou certinho. Pegou nas últimas barras aqui, ó, as últimas barras que interessam. Tá? A gente fechou praticamente abaixo dessa barra nesses últimos 2 dias. E é o que eu falo para vocês, galera. A gente tem que prestar bastante atenção. Eu vou treinar já. Quando eu voltar, praticamente já é meia-noite. Eu quero ver se isso aqui ele vai mudar esse nível de POC que está aqui. Então, muita atenção com isso.
Porque às vezes, o que acontece? Eu estou percebendo que, tipo assim, eu deixo essa marcação aqui e antes de abrir o pregão, ou então meia-noite, o mercado ele vem aqui e começa faz outra área de valor, não tão longe, mas faz outra área de valor. Então essa região aqui que eu estou marcando aqui, às vezes pode ir lá para baixo, pode ir lá para cima. Então não sei. Então eu tenho que prestar bastante atenção se isso acontece na virada ali de meia-noite, que não é nem para acontecer. Não sei se isso é bug da própria ferramenta, não. O certo é ficar a região que a gente marcou. Mas eu tenho que observar isso. Ou então se realmente isso é praticamente na abertura do mercado. Se alguém souber, deixa no comentário aí por que isso acontece, porque até hoje eu não consegui decifrar isso. Beleza? Mas beleza, tranquilo. Então, o que a gente tem que entender, como a gente não tem receitinha de bolo aqui, a gente não passa receitinha de bolo, a gente sabe muito bem que essas concentrações de volume são concentrações que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma vez que ela for aqui para cima ou para baixo, dependendo aqui da abertura, a gente vai ter que focar nas barras, tá? E não aqui nessa região. Pô, tá, subiu aqui, vamos dizer que tá bem aqui agora. Então, essa barrinha aqui, eu vou botar lá para cima, que é ela que vai tomar conta aqui das minhas ordens, né? Ela que vai avaliar, que vai me dar uma orientação das minhas ordens, beleza? Por enquanto está aqui nessa região, tá? A maior concentração, certo? Então a gente tem aqui esse movimento, a gente fez um movimento muito interessante de praticamente aí 2.000 pontos, infelizmente não consegui pegar esse movimento, tá? Mas ele está aqui, beleza? Então tá. Então o que eu tenho agora? Eu tenho um fechamento que foi lá nos 115.910, ou seja, ele está abaixo dessa concentração. Então possivelmente, já que ele está abaixo dessa concentração aqui, a gente começa a acreditar em uma possível distribuição de topo aqui, né? Já que a gente fez um range aqui no comecinho do pregão, e a gente tem aquela região também lá que eu falei para vocês. Essas regiões são regiões que estão destacadas no Market Profile justamente por conta do volume, por conta da acumulação de dinheiro, tanto aqui nessa região, tá? Eles acumularam, como também nessa região. A gente também acumulou. Então aqui o que acontece? A mesma coisa. A gente tem uma concentração de volume. Só que aqui eu estou pegando os dois últimos pregões. Se eu pegar só no último pregão, a gente tem acumulação nessa região. Aí você pega um M5, você vai olhar que tem, ó. Tá vendo aqui o M5? O M5 ele está passando nessa região aqui. Então, o mercado ele acumulou nessa região aqui, ó. Ele acumulou. O mercado ele pegou, acumulou nessa região. Eu vou pegar só daqui, ó. Pronto. Ele fez uma acumulaçãozinha, não. Desculpa, galera, eu estou falando acumulação, mas aqui está com cara de distribuição. Então, praticamente aqui ele fez uma distribuiçãozinha aqui nessa região. A gente tem uma acumulação e aqui possivelmente uma distribuição, tá? Agora, eu pegando esse pregão do dia 17 e o dia 14, eu tenho a soma deles dois e vai dar maior área de valor. Então, essa área que a gente está monitorando aqui, certo? Então, visando isso, o que eu tenho aqui em mente já, olhando esse gráfico? Antes de falar o que eu espero, eu vou olhar os próximos gráficos, tá? Então, já tem aqui uma possível distribuição já marcada. Se eu acredito numa possível distribuição, eu acredito que o mercado ele vai vir buscar outros níveis. Quais são esses níveis? Esse nível aqui e possivelmente esse próximo nível aqui para o pregão de amanhã, ou seja, o mercado de queda. Então, eu vou explicar um pouco mais para vocês isso aqui, mas por enquanto, né, agora vamos para um gráfico de 1 minuto para a gente pegar todos os tempos gráficos, tanto diário, tanto M10, M1, M5, e juntar tudo para saber o que eu acredito, tá? No M1, o que acontece? No M1 eu tenho dois níveis de difference, tá? Essa difference aqui é do pregão de sexta, que foi esse maior pico de volume. A gente rompeu, tentou aqui, não conseguiu mais romper ela, tá? Mas eu vou tirar essa difference, porque eu estou traçando uma difference lá do fundo. Ah, mas tem alguma POC, tem alguma coisa? Não. Eu tenho uma distribuição, eu tenho aqui um famoso spring, que a gente chama, né? Uma mola de fundo nessa região, por isso eu marquei daqui e comecei a traçar um médio, justamente para saber o preço médio de quem está comprado nesse swing aqui, né? nessa acumulação. Na verdade, se tu for pegar um M5, tu vai ver que a gente tem aquela difference traçada nessa região aqui. O que é diferente é que a difference que eu tracei nesse fundo aqui, a difference que eu tracei nesse fundo, ela não está na maior concentração de valor, tá? Como eu geralmente marco. Aqui, ó, aqui tem uma difference, aqui tem uma POC passando aqui, possivelmente poderia marcar uma difference aqui para saber o preço médio dos vendidos. Aqui eu tracei um preço médio justamente da concentração de valor. Então, essa concentração de valor aqui eu peguei e tracei o médio. Mas não significa que é a maior concentração de volume, significa que a gente acumulou e eu peguei o médio dessa acumulação para tentar saber o preço médio deles. Então foi justamente o que eu fiz aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Então aqui a gente tem a tendência bem formada aqui
eu nem tinha traçado isso, cara. Eu só tracei isso quando eu levei o stop. Quando eu comprei, eu vendi nessa região e levei o stop. Quando eu levei o stop, falei, porra, tem alguma coisa de errado. Aí eu peguei, tracei o médio e falei, porra, cara, que merda. Enfim, então eu tracei o médio depois de pegar o stop. E o médio agora está no 115,724. E quando o mercado chegou nessa região aqui, ó, é a região do médio de quem está comprado aqui. Então, geralmente, quando o preço chega nessa região aqui, os players que estão posicionados na compra, eles compram mais o ativo para poder subir, para não ameaçar aqui o ponto deles, tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui pelo gráfico de 1 minuto, eu já consigo perceber que a gente tem um pouco aqui de mais força compradora, né, nessa região. Então, será que amanhã a gente vai abrir com gap de alta em cima daquela região? Beleza. Vamos para o M5 agora. O M5 que acontece é a mesma coisa do M10. O M10, a única coisa que eu estou fazendo no M10 é juntando os dois últimos pregões para eu ter a soma total do volume. O M5 ele me serve para somar cada dia do volume, tá? Cada dia. São os 10 últimos pregões. Aqui eu somo quantos eu quero. Então não vai diferenciar muito do M5 para o M10, tá? Então no M5 o que eu tenho, cara? No M5 eu tenho a mesma coisa do M10, é juntando esses dois pregões aqui, ó. Tá? Eu tenho a região de valor aqui, a região de valor está aqui, ó, nessa região. E o que está me dizendo aqui? Aqui está me dizendo que a gente está abaixo desse nível, que é a mesma coisa do M10. Então, galera, é o seguinte, no BOVA 11, que a gente acabou de estudar, a gente está vendo que a gente está no nível de suporte. Se é um nível de suporte, a gente tem que procurar oportunidade de compra, teoricamente falando. No gráfico de M10, a gente está em uma possível distribuição. O preço fechou abaixo dessa concentração. Beleza, confirma como BOVA. No gráfico de 1 minuto, a gente está em cima de uma dífice dos comprados lá de baixo. Então, aqui já fica com o pé um pouco atrás, mas eu estou falando de M1, gráfico de execução. E no gráfico de M5, a mesma coisa do M10. Então, eu tenho praticamente aqui duas confirmações que a gente está em distribuição. M5, na verdade uma, né, que é o M10, porque a gente fechou aqui o M5, eu falei para vocês que é a mesma coisa, mas tudo bem, vou falar M5 e M10, está me dizendo que é distribuição. O gráfico de 1 minuto está me falando que a gente tem mais força compradora. O gráfico de BOVA está falando que a gente está em cima de um suporte. Então, assim, dois gráficos falam uma coisa, os outros dois últimos gráficos também falam outra coisa. Então, a gente tem uma divergência de informações nessa região. Visando tudo que eu falei para vocês aqui, que eu acredito, galera, eu acredito muito mais nas regiões aqui de POX, tá? Então, a gente tem dois cenários para amanhã. Como eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, o que acontece? Se eu estou traçando um médio, esse gap, teoricamente, ele tem que abrir lá para cima, tá? Isso aqui é coisa de livro. Quando eu falo coisa de livro, é tipo assim, é o que é para acontecer. Só que o mercado não é uma receita de bolo. Então, assim, se o gap abrir lá para cima, perfeito. Perfeito, porque eu tenho uma entrada da POC. Então, se ele abre lá para cima, significa que os players que estão comprados aqui nessa região aqui estão realmente defendendo aqui suas posições, jogando um gap para cima. Aí, se ele faz isso e joga esse gap para cima, então eu tenho uma bela de uma entrada. Vamos dizer que o gap abre aqui, ó. E o mercado ele corrige até esse nível. Pronto, aqui é minha compra, aqui é meu stop e surfa essa onda. E eu teria um baita de um ABC. Eu pegaria daqui a, né, BC com uma projeção de take lá em 100%. Então, é o primeiro cenário que eu tenho traçado aqui. Então, se os plays realmente vão defender amanhã suas posições, como eles defenderam aqui no finalzinho do pregão, esse gap vai abrir para cima, então eu tenho essa oportunidade de comprar nessa região de 50% para surfar com essa alta e fazer sim um ABC grande. Beleza? A gente tem a segunda hipótese aqui, o segundo cenário. Se o gap abrir para baixo, se o gap abrir para baixo, significa que quem está comprado aqui está em desvantagem. Então, teoricamente, a gente pode esperar aqui um possível teste de demanda para fazer uma venda e tentar surfar essa onda. Aí eu tenho um nível de fazer parcial e um nível aqui de take total. Mas como eu não faço isso, tá? Então, se esse gap abrir aqui para baixo, eu sei que a probabilidade de a gente ter uma tendência, de formar uma tendência de queda grande, eu poderia muito bem vender aqui, stop aqui e tentar surfar essa onda. Aqui sim, beleza, faço minha parcial. Aqui, quando chegar nessa região, o que eu vou fazer? O meu trade aqui já vai estar no 0 a 0. Ou eu deixo meu trade no 0 a 0, ou eu baixo um pouco o trailing stop, justamente para não pegar nessa região aqui e voltar. Porque o mercado ele pode chegar muito bem aqui nessa região, faço minha parcial, o mercado ele pega aqui e volta tudo. Pode acontecer isso. Ou então o mercado chega aqui e volta tudo. Por quê? Região de valor, região de valor. Essas regiões de valores, tanto aqui como aqui, elas não são tão importantes como essa aqui, mas são regiões
que devem ser respeitados aqui, deve ser uma certa dificuldade para romper. Então, para eu não passar esse sufoco, assim que o mercado chegar no primeiro nível de acumulação, de reacumulação, na verdade, porque aqui foi a primeira acumulação, a gente faz parcial, stop travado no 0 a 0 e espero romper. Se romper e vier para cá, para essa região aqui, eu baixo para esse nível, e aí se romper aqui, beleza, foi uma queda um pouco mais forte no mercado. Ok? Então, esse aqui seria o segundo cenário. O primeiro cenário seria o gap up para cima, e aí a gente espera esse movimento, faça a nossa compra aqui, stop fica abaixo desse retângulo para tentar surfar essa onda aqui. Beleza? E aí é que eu tenho menos preocupação do que aqui. Teoricamente, né? Porque se eu for pegar um M5, vamos ver se a gente tem nível... Ah, não. Tem não, galera. Pior que não tem. Olha só. Então, para mim, seria muito mais interessante entrar vendido amanhã. Tá? Seria muito interessante entrar vendido para amanhã. Vocês lembram que eu estou falando que o gráfico de 5 minutos eu tenho vários pregões aqui de POCs formados e o gráfico de M10 só traço uma? Então, tipo assim, para mim seria mais interessante em venda. Porque, tipo, cara, se a gente abre, eu acho que eu não vou ter nem coragem. Ó. Se a gente abre acima disso aqui, eu compro nessa região, é a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Stop aqui, cara, chegou nessa região aqui, eu já travo no 0 a 0, não tem nem como. Travo no 0 a 0 trade aqui e espero, porque o mercado ele pode bater aqui, vir aqui, pode bater aqui, vir aqui, sabe? Aí é complicado, essas duas regiões já são complicadas. Essa região aqui principalmente, porque aqui é uma POC do dia 14, a gente tem uma baita de uma barra vermelha aqui impulsionando o mercado para baixo. Então, será que aqui não vai chegar e vai funcionar aqui para baixo também? Então, assim, cara, para entrar comprado no pregão de amanhã, a gente tem que prestar bastante cuidado, porque justamente a gente vai em encontro com essa barra aqui lá do pregão do dia 14, às 10h30. Esse aqui impulsionou o mercado para baixo. Se a gente romper essa região aqui, possivelmente a gente vai vir buscar essa região ou até essa região da POC do dia 13 para poder ter uma retomada do fluxo vendedor. Teoricamente, eles vão querer vender para não romper essas regiões. Essas regiões têm que ser defendidas. Então, assim, cara, sinceramente, amanhã, olhando esse cenário aqui, eu aposto mais em queda, tá? Aposto mais em queda do que compra. Então, por mais que o mercado ele abre em gap de alta e eu consigo comprar nessa região aqui, stop curtinho, quando chegar lá na outra POC eu já travo no 0 a 0, o risco de o mercado vir aqui e romper essa região para baixo para vir buscar esse nível é muito grande. E eu prefiro entrar vendido nessa operação aqui do que comprado nessa operação, a minha opinião, beleza? Aí vocês vão ver com a de vocês, com a leitura de vocês, mas é o que eu acredito para o pregão de amanhã. Acredito mais em gap de queda mesmo, realmente eu acredito mais em gap de queda, não acredito nesse gap de alta, apesar que se acontecer não vou achar estranho, porque a gente está acima da minha difference, tá? Que é essa difference aqui que está no 115.724, que é a continuação desse fluxo comprador que está aqui do uma acumulação. A gente tem algumas pessoas presas aqui, ó, não tá presa, a gente rompeu elas aqui, veio até testar aqui com barra laranja, começou a subir, então é isso, cara. Infelizmente, o que eu tô falando para vocês é, amanhã, pregão de alta, corre o risco? Eu acho que corre um risco maior de queda do que alta, tá? Ah, mas o gap ele pode chegar e abrir acima dessa barra vermelha, por aqui. Pode, galera. Aí já é os 500, eu fico de fora. Abrir entre essas concentrações aqui, eu fico de fora, não tenho base para operar nessa região aqui. Ah, mas aqui dá uma compra para surfar com essa onda para cima desse nível, aqui desse nível, beleza. Mas aqui é muito enrolado para poder operar, tá? Muito enrolado mesmo. Então vamos esperar amanhã para ver o que vai acontecer. Se o pregão aqui, se o gap for para baixo, melhor ainda, eu fico mais confortável para entrar em operações de venda. Caso contrário, não fico confortável. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês. Vou deixar isso aqui no M10 aqui na descrição aí do vídeo aí. E é isso, galera. Espero que amanhã todos façam bons trades, tá? Se estiverem gostando do conteúdo, deixa aquele likezinho para ajudar o canal, compartilha também. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode deixar aí no comentário que a gente responde, beleza? Até mais, galera. Boa noite a todos aí. Tamo junto. Os